Que não seja apenas a fala de um homem, mas seja a fala do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, que possa estar falando ao seu coração. Se você ouvir a voz do homem, você não vai levar muita coisa, mas se você ouvir a voz de Deus, você sairá transformado, porque a voz do Senhor, ela transforma vidas e corações. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra do Senhor no livro de Efésios 4, do verso 11 ao verso 16. Efésios 4, do verso 11 até o verso de número 16. Eu vou estar fazendo a leitura, peço aos irmãos então que acompanhem a leitura que eu estarei fazendo neste momento. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Até aí, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por essa noite, por cada pessoa que está aqui reunida, nós agradecemos porque já podemos sentir a Tua presença em nosso meio, ouvimos os cânticos de louvor e adoração a Ti, ó Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Nesse momento a Tua palavra foi lida, ó Deus, e nós rogamos a Ti que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Que a Tua igreja seja edificada por Tua voz, ó Deus, e que o Senhor possa estar instruindo, que o Senhor possa estar nos ensinando, e que ao sairmos daqui, ó Deus, nós possamos sair sabendo exatamente o que o Senhor deseja de cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado por essa noite, ó Deus, que o Senhor possa estar falando poderosamente. É a oração que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero estar falando sobre uma igreja madura. Uma igreja madura. Conta-se uma história, né, bem humorada e fictícia, é claro, que uma pessoa ligou, né, fez uma ligação para o apóstolo Paulo, né, e ali ele estava procurando o quê? A igreja perfeita. E ele falou assim: eu vou procurar uma igreja, mas nada melhor do que eu perguntar ao apóstolo Paulo. E ele fez a ligação para o apóstolo Paulo, e ele está perguntando, e ele foi citando, né, essa igreja assim, ela é boa, né? Que você acha se eu for para a igreja de Corinto? Aí Paulo falava: não, lá tem divisões, lá tem partidos, essa não é uma igreja perfeita. E depois aí falava: então eu vou para de Filipenses. Aí ele falava: não, lá tem umas irmãs que também não se combinam,
Estão em problema, né? Lá não é perfeito. E ele começou a citar, e cada uma que ele falava, Paulo falava, mas lá tem problema, lá tem falsos ensinos que estão rodeando a igreja, e cada hora tinha uma coisa. E ele falou assim, está difícil de arrumar uma igreja perfeita. E ele ligou para João, e João não falou diferente. E depois daquilo tudo, ele estava vendo que seria praticamente impossível. Mas Paulo deixou um conselho, né, com ele, né, e ele já tinha tentado tudo, e Paulo falou assim, seja você a igreja perfeita. Seja você a igreja perfeita. E coloque-se o quê? À disposição de Deus. Ele queria uma igreja perfeita, mas ele não queria buscar perfeição na vida dele. A igreja perfeita nessa terra nós não a encontraremos, irmãos. Mas nós devemos buscar o quê? Perfeição na nossa vida, no sentido de olharmos para Cristo e querermos o quê? As atitudes, as virtudes que nós vemos no nosso Mestre também florescer em nós. É claro que nós não vamos ser a igreja perfeita, mas o que Paulo estava querendo dizer e o que ele vai dizer nessa carta, não existe a igreja perfeita aqui na terra, mas existe uma igreja madura. Uma igreja madura que não esmorece por qualquer coisa. Uma igreja que sabe superar dificuldades e adversidade. Essa igreja, sim, é possível. E essa igreja deve ser a igreja a qual nós pertencemos. Muitas vezes nós temos procurado da maneira errada. Nós estamos procurando a igreja perfeita, ao invés de procurarmos a igreja madura. A igreja que busca o quê? A presença do Senhor. Então, apesar de não haver essa igreja, né, nós precisamos desejá-la. Devemos desejar o quê? Essa igreja madura. Não pode ser uma igreja acomodada. Nós não podemos ser uma igreja acomodada, uma igreja estagnada, mas uma igreja que cresce. Então, é a nossa tarefa como igreja do Senhor, a igreja visível, revelar o quê? A igreja invisível. É nossa tarefa, né? E nós devemos nos esmerar sobre isso. Gostaria de começar dizendo que a igreja, ela é um organismo em desenvolvimento. Ela tem seus membros, ela tem, né, cada órgão, né, vamos colocar assim, cada órgão ali que se desenvolve, é como uma planta que está o quê? Crescendo. Nós plantamos, né, há 57 anos atrás, foi lançado o quê? Uma semente. Essa semente germinou, essa semente cresceu, pessoas passaram aqui, pessoas desenvolveram, pessoas cresceram na fé, pessoas foram dando frutos, né? Outros já se foram, mas outros ainda continuam firmes aqui. Então, essa é o quê? Uma igreja que é um organismo que vai desenvolvendo. E como se dá o desenvolvimento dessa igreja? De que forma que dá? Quando nós vemos, no verso 8, nós vemos que é através da provisão do próprio Deus. Olha o verso de número 8. Diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, falando de Cristo, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele deu dons aos homens, para quê? Para o desenvolvimento dessa igreja madura, irmãos. Então, o próprio Cristo nos deu os dons para aplicarmos na igreja, para termos essa igreja madura. E ele ainda vai fazer uma alusão do Salmo 68, 18, onde fala da marcha triunfante de Deus do Sinai até ao Monte Sião. Mas aqui ele aplica o quê? A ascensão de Cristo, né? Daqui à direita do Pai, aonde ele reina, aonde ele está. Então Paulo está afirmando que Cristo concedeu dons aos homens e mais. Ele vai enumerar alguns desses dons no verso de número 11. E ele diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Evangelistas, pastores e mestres, né? Dons espirituais que tem a ver o quê? Com a missão principal, que é ministrar a palavra, que é ensinar, que é capacitar, preparar o povo para ser o que? Essa igreja que está
crescendo, essa igreja madura. Então havia o quê? Dons dados por Deus a pessoas específicas para o desenvolvimento dessa igreja. Irmãos, nada que Deus nos pede, Ele nos pede sem antes nos capacitar. Primeiro Ele capacitou pessoas, primeiro Ele preparou. E quando nós vemos aqui no livro de Efésios, Paulo começa dizendo que aquele povo foi escolhido por Deus. Depois ele vai falar que antes, né, de tudo, Deus escolheu aquelas pessoas. E depois ele diz assim, olha, Ele deu vida a vocês estando mortos nos vossos delitos e pecados. Isso Deus fez por cada um de nós. Ele nos preparou, Ele nos capacitou. E aí, agora, o que nós temos que fazer? Desenvolver essa igreja com os nossos dons, os nossos talentos. Por quê? Porque fomos capacitados a isto. Então, que nós possamos estar fazendo isso no nosso dia a dia. O que esses homens deveriam fazer? Está escrito aí no verso de número 12. Verso 12. Com vistas, né, esses dons eram o quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação, para o crescimento desse organismo vivo, para que ele pudesse ser desenvolvido, precisava o quê? Capacitação desses santos para eles trabalharem e desenvolver esse corpo, preparar, né, e ajudar os santos, os membros, para desempenhar o quê? O seu serviço. E aqui cabe a todos nós, irmão. Você sabia que existe um serviço que Deus colocou sobre você e que nós precisamos fazer? A igreja, ela não está apenas a cargo de uma liderança, não está apenas na responsabilidade de um pastor, mas todos nós somos responsáveis pela igreja do Senhor. Deus colocou sobre nós o quê? Um serviço a ser feito. Somos capacitados e depois nós precisamos, o quê? Desenvolver. Então, vir à igreja e adorar ao Senhor é muito bom, mas nós temos que entender que quando nós estamos na igreja do Senhor, nós estamos sendo o quê? Equipados para desenvolver esse trabalho que Deus colocou sobre nós. Então, é mais do que louvar e adorar, mas é assim, é se preparar para dizer assim, eis-me aqui. Agora me envia, agora eu estou pronto, o que eu posso fazer para ajudar? O que precisa ser feito? Como eu posso colaborar? Já que Deus me capacitou, já que eu aprendi tanto, né? 20 anos aprendendo na escola dominical, agora eu já posso começar o quê? Ajudar. Eu já posso ensinar, eu já posso pegar uma classe, agora eu já posso o quê? Colaborar, porque eu faço parte desse corpo que está em desenvolvimento. E assim, né, fica cada vez o que mais pessoas para trabalhar nas diversas atividades que existem dentro da igreja, irmãos. Isso é importante, porque muitas vezes nós estamos prontos para receber, mas nós não estamos prontos para doar, para colaborar, para estarmos juntos, e precisamos fazer, porque não é o pastor e não é uma liderança que pede, é o próprio Cristo que nos capacita para isso, para a obra, que nós possamos, como igreja, como um só corpo no Senhor, estar desenvolvendo isso no nosso dia a dia. Então, equipar pessoas para servir. Então, não são aquelas dos versos 11 que vão fazer essa obra, irmãos. Do verso 11, quem são as pessoas que estavam no verso 11? Aí a gente vai voltar, né? Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. E no verso 12 ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Quem vai desenvolver esse trabalho da igreja, juntamente com o pastor e o líder, é cada membro. Você tem uma participação dentro dessa igreja, irmão. Cada um de nós temos uma participação dentro da igreja e nós não podemos dizer não, porque foi Deus que nos capacitou, foi Deus que nos chamou, irmãos, que nós possamos estar prontos para servir ao Senhor. Quando nós servimos aos outros, uns aos outros, o resultado da igreja é o quê? É crescimento, irmão.
Então, se eu quero crescimento, é necessário trabalho, mas é trabalho de quem? Do meu irmão? Sim, mas primeiro o meu trabalho, o meu envolvimento, a minha participação, que eu possa fazer a minha parte. Aí eu vou ver o quê? Crescimento, desenvolvimento, e vamos ver uma igreja perfeita? Não, irmãos, porque a igreja perfeita não existe aqui, mas nós vamos ver uma igreja melhor, uma igreja mais madura, que não se melinda por qualquer coisa, que não para por qualquer motivo, mas uma igreja melhor, que caminha, que está buscando o quê? A imagem de Cristo refletida nela. Quando servimos aos outros, essa igreja ela vai o quê? Desenvolvendo. O organismo vai crescendo, a plantinha que era desse tamanho, ela passa desse tamanho, e nós vamos crescendo até frutificarmos, até darmos muitos e muitos frutos. Então, irmãos, igreja não é uma obra pronta, ela não está pronta, essa igreja visível, ela não está pronta, ela está o quê? Em desenvolvimento, ela está sendo construída. E cada um de nós é o quê? Um tijolo. É um tijolo nessa obra que está sendo construída. Então, o nosso ensino, ele vai se fundamentar onde? Nos ensinos dos apóstolos. Nos ensinos dos apóstolos. Não tem novidade, irmão. Não tem uma nova revelação. É o ensino dos apóstolos que fundamenta essa igreja que está em crescimento. É no ensino dos apóstolos, onde Cristo é o quê? É a pedra principal. Cristo é aonde está toda a base da igreja. Então, há algumas metas que nós precisamos buscar. Olha aí o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, há algumas metas que a igreja deve buscar todos os dias. Todos os dias nós devemos caminhar nesse sentido. Primeira coisa que nós vemos aí, a unidade na fé. Então isso já exclui que divisões, irmãos. Nós não podemos ser divididos. Nós somos irmãos em Cristo, nós fazemos parte de um só corpo e precisamos caminhar junto. Precisamos superar barreiras, inimizades, algumas desavenças. Por quê? Porque nós temos uma meta maior, que é buscar a unidade. Nós estamos buscando a unidade. Quando nós estamos unidos, nós revelamos Cristo para o ímpio. Nós revelamos Cristo ao mundo. Quando nós conseguimos caminharmos junto como irmãos em Cristo. Que a gente possa estar buscando isso como meta na nossa vida, mas também o pleno conhecimento do Filho de Deus. Algumas falas que tem vezes que falam assim, a doutrina ela vai dividir, mas são pessoas e também, irmãos, não saber o que Deus requer, que nos divide. Não é a doutrina, não é o ensino, não é o conhecimento da palavra, é não conhecer a palavra. São as próprias pessoas que se dividem. Não é o que Deus ensina na sua palavra que vai dividir. Conhecer Jesus de uma forma pessoal. Nós precisamos saber realmente quem Jesus é. Não venha na igreja apenas para ouvir os cânticos são maravilhosos. Não venha na igreja apenas para cantar ou ouvir os instrumentos, ou para ver os irmãos, isso é maravilhoso e faz parte da igreja. Não venha apenas para ver se o pastor vai falar bem ou vai falar mal. Isso é bom, mas venha para um encontro com Deus, venha para buscar a presença do Senhor na sua vida, porque isso é fundamental, irmãos. Isso não é bom, isso é mais do que bom, isso é fundamental, isso é essência do Evangelho, que nós saiamos com sabedoria. Isso é uma igreja madura, uma igreja que sabe o que ela está fazendo aqui, nessa noite, que está perseguindo, está buscando caminhar segundo o querer de Deus, né? E precisamos conhecer de forma pessoal o que Deus fez e ensinou, porque isso edifica a igreja do Senhor. A igreja ela é edificada no conhecimento da palavra, no ensino dos apóstolos, né? Ela está sendo construída sobre o alicerce que é o próprio Cristo, né? E isso
vai nos conduzir ao quê? A um estágio de pessoas maduras. Deus quer te ver como uma pessoa madura. Deus quer nos ver como pessoas maduras, irmãos. Não pessoas que está sempre, né, agora falou assim comigo, eu já não quero mais a igreja. Olhou para mim diferente, a igreja aqui já não serve, eu tenho que procurar outra. Não me deu uma oportunidade para cantar, agora eu já não estou mais, eu já não colaboro mais, eu já não abro mais a igreja, eu já vou fechar a água lá, não vou deixar ter água na igreja. E quantos problemas nós criamos que nós não precisávamos, são coisas pequenas, são lutas que nós não devemos ter dentro da igreja. Paulo disse assim, olha, eu combati o bom combate. Irmãos, tem combate que não é bom, tem combate que não acrescenta a igreja, tem combate que nós temos que ser o quê? Maduros e deixarmos de lado, irmão, de lado, porque ele não constrói, muito pelo contrário, né? Ele destrói tudo aquilo que está sendo feito e atrapalha a nossa caminhada, que nós possamos conhecer Jesus, que nós possamos conhecer o que realmente edifica a igreja, né? E sermos essas pessoas maduras. Nós temos necessidade, sim, irmãos, do ensino. O ensino, ele é importante na igreja, né, do ensino da palavra, mas que palavra que vai ser pregada e que vai ser buscada? A palavra centrada em Cristo, a palavra, né, que vem de Deus, né, não ensinos especulativos ou excêntricos. Muitas vezes nós queremos ver coisas especulativas fora da palavra, mas isso não vai nos tornar uma igreja madura. O que torna uma igreja madura é o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios 2:2, Paulo fala, né, ele poderia falar de outras formas, ele poderia falar de muitas maneiras para as pessoas que estavam ali, mas ele quis falar aquilo que importava, aquilo que era importante ali. Ele disse, porque decidi em nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A palavra da cruz, querido. Não tinha outra mensagem, não tinha outra coisa para ele falar que não fosse a mensagem da cruz. Ele não estava procurando, né, ser excêntrico, ser uma pessoa admirada pelos outros. Não, ele queria que Cristo fosse conhecido. E a igreja madura, ela revela o Cristo da cruz, irmãos. É o Cristo da cruz. Que nós possamos ter isso em mente e revelar o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez por nós. Porque é essa palavra que transforma meninos em homens espirituais, irmãos. Muitas vezes nós somos meninos espirituais e Deus quer ver você como homem espiritual, como uma mulher espiritual, como um homem maduro, como uma mulher madura. Pessoas que ele pode confiar o quê? Responsabilidades na sua igreja, irmãos. E está cada vez mais carente as igrejas disso, que nós possamos nos colocar. Hoje é uma data marcante, 57 anos. Pessoas trabalharam aqui. Pessoas tiveram um compromisso e nós não podemos esmorecer, irmãos. Nós precisamos continuar firmes na nossa caminhada, nós precisamos continuar levando essa igreja adiante. Então, que nós sejamos pessoas espirituais, né, e não sermos como crianças, como está escrito no verso 14. Olha o verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os meninos, eles são facilmente induzidos ao erro, irmãos. Ele está falando de maturidade cristã, nos faz como fôssemos o quê? Um barquinho que é levado pelos ventos de doutrinas, que é levado o quê? Pelas ondas para qualquer lado, para qualquer direção. E quem vai para qualquer direção, ele não chega a lugar nenhum, irmãos. Ele vai para lá, mas agora mesmo o vento joga para cá, e agora mesmo o vento joga para lá, e depois joga para o outro lado, e nós ficamos rodando, mas nós não caminhamos, nós não prosseguimos.
Deus quer ver a sua igreja crescendo, Deus quer ver a sua igreja progredindo, Deus quer ver esta igreja como uma igreja madura, e não como meninos, mas pessoas que realmente buscam fazer a vontade de Deus. Porque quem não é assim, quem é imaturo, ele é conduzido facilmente por ventos de doutrina. Ele vai buscar dentro da igreja o quê? O modismo. Ele vai querer o modismo gospel. Mas assim sempre estaremos procurando o quê? A igreja perfeita. Quem quer o modismo, na verdade, ele está procurando essa igreja perfeita. Ele fala, não, agora apareceu isso assim, assim, então lá que é bom. Aonde eu fiquei 40 anos dentro dessa igreja, essa igreja aqui não é boa. Mas aquele que trouxe uma coisa nova, lá que deve ser perfeito, lá que deve ser bom. Não, irmão, isso é um engano, isso é ser levado pelos ventos de doutrina. Porque uma criança, na verdade, ela não quer fundamento na palavra. A criança, ela não quer o fundamento na palavra, ela quer o quê? Entretenimento. Ela quer inovação. Muitas vezes ela quer uma novidade, algo diferente, algo da moda. Ela busca o quê? Uma boa música, seu pensamento ao ir à igreja. Muitas vezes não é um aprofundamento na palavra, não é doar-se em serviço, não é fazer parte do corpo, irmãos. Mas que nós possamos mudar nossa mentalidade. É necessário uma mudança de pensamento. Porque quando criança nós pensamos como criança, mas quando nós crescemos nós deixamos as coisas de menino. Os nossos pensamentos são mudados, os nossos pensamentos são transformados, que nós possamos estar buscando o quê? A presença do Senhor, que possamos ser iluminados, e estar servindo. Mas quando nós somos meninos, nós não enraizamos, irmãos. Nós não conseguimos criar raízes, e muitas vezes somos arrastados pelas ondas. Talvez muitas pessoas passaram por aqui e ficaram tão pouco tempo. Mas por quê? Porque não conseguiram criar raízes, irmãos. E é preciso ter raiz na igreja. Isso é importante, irmão. É preciso enraizar, é preciso sermos firmes no conhecimento da palavra, para não sermos levados por ventos de doutrinas, muitas vezes ensinos dolosos, que vai nos custar muito caro, porque ele está nos conduzindo ao erro, irmãos. Que você se apegue a Deus, que você busque na palavra, que você se fundamente nos ensinos dos apóstolos, que você seja um crente, um cristão maduro na palavra. Aquele que é maduro descarta aquilo que é falso. Por quê? Porque ele conhece a verdade. Precisamos conhecer a verdade, irmãos, para não sermos enredados por aquilo que é falso. Que nós possamos estar conhecendo o verdadeiro, e que nós possamos estar crescendo a cada dia, seguindo em amor, que nós possamos ser capacitados para discernir aquilo que é carnal daquilo que é espiritual. O cristão maduro, ele não vai seguir a mentira, porque ele tem a presença do Espírito Santo agindo no coração. Ele tem a palavra de Deus como bússola, e ele vai buscar a verdade em amor. Olha o verso de número 15. Verso 15, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos, irmão. Mas isso nós temos que estar onde? Alicerçado naquilo que é verdadeiro. E aí nós vamos crescer cada dia, se parecer mais com Cristo, que é o cabeça da igreja. Esse deve ser o nosso sentimento. Quando nós buscamos uma igreja perfeita, nós devemos buscar a imagem de Cristo. Devemos buscar ser como o nosso Senhor. E que nós possamos estar crescendo nesse sentido. Não vamos ter a igreja perfeita, mas podemos ser a igreja madura, que se parece dia a dia mais com Jesus, que nós possamos estar buscando isso. Jesus, ele apara, irmãos, as diferenças que muitas vezes surgem no meio da sua igreja.
quando nós buscamos seguir pelo padrão de Jesus, ele apara as diferenças que podem surgir entre nós e nos ajusta uns aos outros. Porque, vamos ser sinceros, a igreja ela tem as suas diversidades, nem todo mundo é igual, e para encaixar um no outro, tem hora que arestas tem que ser o quê? Lixada, polida, preparada, né? E Cristo vai fazendo isso. O Evangelho, ele é sobrenatural por isso, porque pessoas diferentes conseguem conviver juntos e amar o quê? Umas às outras. Isso não é algo fácil, não é algo da terra, isso é sobrenatural, isso é o agir do Espírito Santo entre nós, irmãos. É Deus agindo. Olha o verso de número 16. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amor é a marca da igreja. Amor é a marca da igreja. Não é intriga, não é calúnia. Essa não é a marca da igreja. A marca da igreja é o amor. Deus é amor. Que esse amor possa estar no nosso meio. E quando nós buscamos isso, Deus vai tirando o quê? A fala maliciosa. Deus vai tirando a mentira do nosso meio, as intrigas, e faz o quê? Do irmão alguém essencial para mim, irmãos. A nossa comunhão, a nossa unidade, nós estarmos unidos, isso é essencial para mim. Então eu devo deixar o quê? De lado essas pequenas coisas, né, e praticar o amor que vem de Deus. Cada um cumprindo a sua função no corpo, ajudando o outro a crescer. Não podemos ter uma parte só desenvolvendo na igreja. Toda a igreja precisa crescer. Não podemos ter, né, braços de 1 metro com perna de 20 centímetros. Temos que ter equilíbrio. Então você deve ajudar o seu irmão também a desenvolver-se, a crescer, para que sejamos, né, um corpo perfeito, segundo Deus quer para cada um de nós. Então, que nós possamos estar fazendo dessa maneira, cada dia, cumprindo a nossa função, promovendo a edificação da igreja. Essas são as marcas da igreja que busca perfeição. Ela busca perfeição, mas na verdade, quem busca perfeição é uma igreja madura. Ela sabe que não vai atingir isso aqui, mas ela busca fazer a vontade do Senhor. Não seremos a igreja perfeita agora, mas podemos ser, sim, uma igreja madura. Você pode ser. Você foi convidado para participar dessa obra. Cada um de nós fomos convidados para participarmos dessa obra, aprofundados o que? Na palavra, e não presas fáceis de falsos ensinos. Muitas vezes nós não nos aprofundamos na palavra, então qualquer coisa que se diz, nós pensamos que aquilo é verdade e aquilo que é espiritual. Mas o que é espiritual é a palavra de Deus, é o que está revelado na palavra de Deus, e ela vai me dar o quê? Discernimento de saber o que é certo e do que é falso. E eu não vou ser conduzido como um barco desgovernado. Pessoas que buscam crescimento, sim, mas segundo que os parâmetros de Deus. E quais são os parâmetros de Deus? O que eu devo buscar na minha vida? Você deve buscar santidade, irmão. Nós devemos buscar santidade na nossa vida, misericórdia na nossa vida, para podermos lidar com as pessoas, né, de dentro da igreja. Uma igreja que não tem misericórdia, que não consegue conversar entre si, essa igreja ela não desenvolve. Que nós tenhamos bondade, que nós tenhamos longanimidade. A igreja é formada por unidade, mas ela tem diversidade. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa dentro da igreja. Uns vão cantar, outros vão tocar 10 instrumentos, né, Beto? Igual o Beto, né, que é versátil, né, e tem tantas coisas, mas o outro, de repente, ele vai ter aquele dom de serviço, de estar atento às pessoas que entraram e precisavam de uma oração, de um abraço, de uma palavra amiga, ou então é aquele que abriu a igreja, ou é aquele que veio e deu uma palavra, ou que montou o instrumento, né? Os dons são diversos, mas nós temos que ter unidade. Unidade é o quê? Eu considerar o meu irmão
O trabalho que o meu irmão faz dentro da igreja é tão importante quanto aquele que eu faço. Aí é uma igreja unida. Não importa, né, o que ele faz, mas importa que nós estejamos o quê? Unidos. Se cada um fizer a sua parte e abandonar as coisas de menino, qual vai ser o resultado? Haverá crescimento, irmãos. Haverá crescimento na nossa igreja e nós seremos edificados e nós seremos sim uma igreja madura para a honra e para a glória do Senhor. Que você saia daqui dessa noite decidido a ser participante de uma igreja madura. Que você saia daqui decidido a buscar as melhores coisas para a sua vida. Que você saia daqui entendendo que é preciso compreender a palavra do Senhor para fazer a vontade do Senhor. Que você saia daqui entendendo que seu irmão é tão importante no trabalho que ele faz dentro da igreja, quanto aquele que você faz. Que você saia daqui entendendo que algumas coisas que não é o bom combate deve ser abandonado nessa noite. Que você saia daqui determinado a crescer, né? Ver uma igreja, você entrou de uma maneira, mas ao sair você entenda que você deu um passo a mais nesse crescimento e que você saia daqui determinado a frutificar para a honra e para a glória do Senhor. Que sejamos essa igreja madura que Deus espera ver em cada um de nós e especialmente nessa igreja aqui que tem 57 anos e até aqui Deus abençoou e Deus aguardou. Amém, querido? Deus nos abençoe.